Oitavo ano do ensino fundamental, semana 3, apostila 4. Bom, o tema não é nenhuma novidade para nós, é a vinda da família real portuguesa para o Brasil entre 1807 e 1808 e os motivos que levaram a essa fuga da família real portuguesa, que temos aí a questão França e Inglaterra, disputa por quem se tornaria a grande potência industrial e econômica do continente europeu nesse período. Os portugueses historicamente aliados à Inglaterra, com grandes parcerias, os ingleses fazendo inclusive a defesa de muitas rotas de comércio de Portugal, inclusive as que saíam daqui do Brasil, né? E a França, após a Revolução Francesa de 1789, a França já sob liderança de Napoleão Bonaparte, expandindo-se pela Europa, visando sufocar a economia inglesa no continente europeu, declarando o chamado bloqueio continental e colocando Portugal numa sinuca entre ter que escolher qual lado, Inglaterra ou França, e o reino português até o último momento adiando essa escolha entre França e Inglaterra, o que leva à invasão de tropas francesas a Portugal em 1807, no final de 1807, e a fuga da família real portuguesa para cá, chegando aqui no início de 1808. Quando essa família real portuguesa chega à colônia do Brasil, a primeira grande medida importante do rei Dom João VI foi a abertura dos portos às nações amigas, entenda-se Inglaterra. A abertura dos portos significava, nesse momento, a quebra oficial do Pacto Colonial. O Pacto Colonial, como nós também já falamos em aulas passadas, era aquele princípio que colocava que a colônia do Brasil, no caso, poderia comercializar somente com o seu colonizador, com a sua metrópole, que era, no caso, Portugal. Então o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Quando Dom João declara essa abertura dos portos às nações amigas, ele oficialmente quebra esse pacto colonial, ou exclusivo colonial, e coloca a Inglaterra nesse jogo de comércio direto com grupos comerciais da colônia do Brasil. Então, na prática, era o fim do pacto colonial e isso já dá o sinal da independência do Brasil no sentido que dá mais poder econômico, mais poder político para grupos locais que já não enxergavam mais na autoridade portuguesa o papel, a força e a condição de dizer o que deveria ou não ser feito nesse território, se não do Brasil, mas em grandes áreas importantes, províncias importantes, começa a ter um sentimento de que Portugal não tem mais essa autoridade para governar. Então surgem sentimentos de separação, sentimentos ou que já existiam antes, que vão tomar mais força, e novas ideias que defendiam o autogoverno dos povos, quer dizer, os povos têm direito de escolher qual governo querem ter, quem vai governá-los, o direito de se autogovernar. Portanto, é um momento de que, até o título, né, do texto fala: deixamos de ser colônia, mas nos tornamos independentes. Essa vai ser uma outra questão. De todo modo, a partir de 1808, quando chega a família real portuguesa, até 1822, quando ocorre oficialmente o rompimento com Portugal, desse período, nós vamos ter uma formação muito grande de o que seria, portanto, uma nação independente, uma nação brasileira independente, como seria essa nação, o que daria unidade para o nosso território, se é o idioma, as questões políticas, qual tipo de governo vai ser criado nesse território, o que acontece com a escravidão, o que acontece com as leis do mundo colonial, se teriam continuidade ou se seriam modificadas, ou seja, é um momento muito rico dessas discussões sobre independência e fundação de um novo país, no caso, o Brasil.
Nós também já falamos que quando veio essa estrutura portuguesa para cá, tinha que tornar o nosso território colonial um território digno de ser o centro do Império Português. Portanto, nós temos uma série de medidas e obras. O Rio de Janeiro é o grande retrato dessa mudança, porque o Rio de Janeiro era a capital da colônia, vai se tornar a capital do Império Português, e uma série de modernizações começam a acontecer no Rio de Janeiro, modernizações de prédios públicos, de palácios, que afinal de contas é uma realeza europeia que está vindo para cá, mas encontra uma cidade que era uma cidade colonial, com seus grandes problemas de falta de estrutura, de calçamento, de uma estrutura mínima para que uma administração pudesse se instalar ali, ainda mais nessa condição muito específica de ter fugido da Europa para cá. Então nós vamos ver uma série de modificações na cidade do Rio de Janeiro, e grandes palácios, inclusive até os dias de hoje, são usados. Você procure a Quinta da Boa Vista, né, o Palácio Laranjeiras, uma série de outros, o Jardim Botânico, uma série de mudanças que acontecem na paisagem do Rio de Janeiro. Para entender também um pouco desse país e dessa natureza e dessa sociedade, veio a Missão Francesa. E aí eu sugiro que vocês procurem, digite no Google, procurem as obras de Jean-Baptiste Debré, que são um desses nomes que vem para cá da chamada Missão Francesa, que traz uma série de leituras e visões sobre o que era essa sociedade brasileira, o que essa sociedade colonial se tornando uma sociedade independente. E 1814, 1815 é o momento da elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e terras ao sul, Algarves. Esse título oficialmente já tira o Brasil da situação de colônia, certo? Mas ainda não garantia a independência. Mas como eu falei, havia nesse momento muito fortemente esse sentimento de que a independência era uma questão de tempo, era o que acontecia em muitos territórios também, vizinhos nossos, na América Espanhola, que vai ser na América Espanhola as independências vão acontecer de uma maneira mais militarizada, batalhas e conflitos em maior proporção, e no Brasil nós vamos ter essa característica da nossa independência de pai para filho, uma independência mais negociada, que vai também ter seus problemas militares, mas que de todo modo a grande questão é o que muda em 1822 com a independência. Realmente se torna independente este povo, realmente se torna uma nação completamente dona de si. É claro que havia muitos problemas, muitas questões na economia, na política, etc. O fato é que surge realmente um Estado independente, o Brasil, mas que carrega uma série de problemas históricos do período colonial. Até os dias de hoje nós ficamos debatendo isso, agora em 2022 vamos fazer 200 anos da independência e a gente ainda debate características que continuam desde o período colonial. As nossas atividades são atividades de leitura, de quadros, de pinturas, são atividades muito interessantes. Acredito que vocês não vão ter dificuldades, porque no próprio texto você tem ali uma explicação, mas é interessante observar a mudança dos hábitos. Inclusive fala do beijamão, que era um hábito de reconhecimento da autoridade. Você beijava a mão de uma autoridade, de um rei, de um bispo. E isso vai ser trazido para o Brasil pela família real portuguesa como um demonstrativo de que ela ainda mantinha o poder, apesar de todos os problemas e mudanças que essa fuga para cá acarretava. De todo modo, né, fica sempre essa pergunta: o que permanece e o que realmente modificou desde o período colonial nas nossas grandes estruturas de economia, da política, dos comportamentos enquanto sociedade, certo? Então, tem uma boa leitura no livro, nessa página que está aqui, e qualquer dúvida entre em contato, certo? Um grande abraço para vocês.
Tchau, tchau.